Hello, pessoas! Eu sou a Orissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. E hoje nós vamos falar um pouquinho de Bakemonogatari. Como anime longo, o Monogatari Series ganhou pra entrar no lugar do Hunter x Hunter. Então a gente vai ter aqui uma série de vídeos falando dessa série de animes que fica como Monogatari Series porque tem nomes diferentes. Temos Bakemonogatari, Nisemonogatari, Kisumonogatari, tipo, tudo Monogatari no final, mas nomes diferentes e a sequência pra ver assim não é das mais simples. Então, na verdade não é tão difícil, mas sim, se você for pegar por conta, é melhor você olhar um guiazinho. E eu escolhi começar pelo Bakemonogatari justamente porque ele é um epílogozão. O Kisumonogatari, que são uma série de 3 filmes, acontece antes do Bakemonogatari, mas esse Bakemonogatari, que é o que a gente vai falar hoje, é um epílogo gigante, onde o pessoal literalmente apresenta pra você, ó, essa é a personagem, esse é o problema dessa personagem, e tem mais alguma coisinha aqui, mas a gente não vai falar sobre isso agora, e aí acaba. Então, você é apresentada a vários personagens femininas que vão contracenar com o nosso protagonista, que é o Araragi. O Araragi parece ser um cara 100% normal, mas na verdade ele tem um talento pra achar esquisitices ou estranhezas, como ficou traduzido na legenda, que basicamente seria o paranormal. Mas antes de continuarmos, aproveite que me aguentou por 1 minuto e meio e aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e na descrição tem o link das nossas demais redes sociais para mais conteúdo otaku. Agora prosseguindo, o Araragi tá lá conversando com a representante da turma tranquilamente, até que ele pergunta de uma colega em especial que é a Senju Gahara, assim, o nome dela é complicado, a Senju Gahara. E aí a Hanekawa, que é a menina que ele tá conversando, fica tipo assim, tu nunca parece interessada em ninguém, qual que é a sua? Acontece que, não sei se foi um dia anterior ou alguns dias antes, mas essa Senju Gahara caiu da escada, só que ela não caiu que nem gente normal, tipo, que nem, sei lá, um bicho roliço trupicando. Não, ela literalmente caiu levemente como se ela estivesse voando. E o Araragi, com uma atitude assim de reação, né, viu alguém caindo, esticou a mão. Aí ele pegou ela caiu delicadamente no colo dele e colocou no chão. A cena parece linda e de princesa, mas as pessoas têm peso, gente. Tipo, ninguém cai assim no universo. Então foi muito bizarro, e aí ele ficou curioso, é claro, e acaba que a gente descobre que essa Senju Gahara, o pessoal acha que ela é frágil, tem uma doença, ela já foi, sim, uma atleta incrível, né, porque ela era uma corredora da escola, e aí de repente ela parece, corpo frágil, ela tá doente e tal, ela falta bastante, mas na verdade é que ela tem um probleminha um pouco mais bizarro, ela não tem peso, ela é leve que nem uma pena, então literalmente se você empurrar ela não pá no chão, ela vai, sabe? Então ela não tem peso, e não é difícil para as pessoas descobrirem isso. Ainda mais se você estiver no clube fazendo esporte, eu acho que o pessoal vai te pesar em algum momento. Então, assim, não dá muito pra fugir disso, ou você tem que ter um negócio médico, e aí você vai no médico e o médico, você sobe no balanço e uau, a pessoa não tem peso. Então, esse é o problema da Senju Gahara. E quando ela descobre que o Araragi sabe disso, né, tipo, descobre não, ela caiu no colo dele, então ele obviamente já sabe, ele não sentiu o peso dela. Então, ela faz o que toda pessoa normal faria, e ela saca um estilete e ameaça o Araragi. E ela acaba até cortando um pouco o Araragi, e aí segue a vida depois dessa ameaça, achando que tá tudo bem. Só que o Araragi vira, corre atrás dela e mostra o interior da boca dele, e não tem nenhuma cicatriz, ele acabou de ser cortado pelo estilete, e não tem sangue, não tem machucado, não tem nada, sumiu. Aí ela percebe que ele também tem alguma coisa esquisita acontecendo com ele, e concorda em deixar ele ajudar. Nesse momento a gente não sabe muito sobre isso, mas acontece que o Araragi já foi transformado em vampiro, e aí ele conseguiu aí sair da sua condição. E durante o Bakemonogatari ele vai esbarrar com várias meninas e ajudar as meninas a saírem de alguma condição de esquisitice, sabe? Tipo, alguma coisa tá errada com elas em termos bem assim sobrenaturais, e às vezes eles têm que enfrentar algum bicho místico pra tirar aquilo ali, ou foi alguma maldição, e o Araragi vai levar esse pessoal até um colega, um conhecido dele, e esse conhecido vai aceitar uma quantia assim, substancial não, significativa de dinheiro, pra resolver o problema. E o Araragi, assim, ele tem aquele coração de protagonista que a gente espera, né? Que ele vê alguém precisando, ele vai ajudar. E, por coincidência ou não, as pessoas que precisam de ajuda são todas meninas. Então, a Senju Gahara é uma das várias meninas que ele vai ajudar. Além da gente ver um pouquinho da Senju Gahara, a gente não vê tudo dela, né? Mas a gente vê um pouco dela aí. Ele contracena bastante com ela, a gente vai ver que ela é uma das meninas principais. A gente tem a Hanekawa, que é a representante, e a gente descobre que ele já ajudou a Hanekawa no passado, e que ela meio que
escolheu esquecer disso. E o motivo da Hanekawa ter tido problema no passado tem a ver com a família dela, que ela aparentemente ela é uma criança bem desejada dentro da casa dela, e isso bota, claro, muito estresse nas costas dela. E aí é isso, tipo, isso não é desenvolvido. Por quê? Isso vai ser desenvolvido lá na frente, provavelmente. Então você tem aí os ganchos das meninas entrando sem explorar 100% a história delas. E a gente também não sabe nem 100% a história do Araragi, né? Porque a gente sabe que ele tem 2 irmãs. A gente vê ele fugir de casa no Dia das Mães. E, sim, a gente não sabe por quê. Então tem várias informações aí faltando, assim, pra complementar. Que parece que ele, tipo, te apresentou pra, a gente vai trabalhar isso aqui, parece legal. E aí segue a vida. A gente vai ter a Kambaru, que é uma amiga da Senjo Gahara. A gente vai ter a Hachikuji, que é uma menininha aleatória que aparece um dia e o Araragi resolve ajudar ela. A gente vai ter a Sengoku, que é a amiga das irmãs dele. E a gente tem aí a Shinobu, além da Hanekawa e da Senjo Gahara, é claro. A Shinobu, que a gente vai ver um pouquinho sobre ela no Kizumonogatari, que vem depois desse Bakemonogatari. Mas essa Shinobu, que ele literalmente fala assim, não precisa, ela fica no lugar onde ele leva as meninas pra ser ajudadas. E ele sempre fala, não ligue pra ela é só um resquício de existência. O que parece meio cruel, mas na verdade é literalmente o que ela é. Então é isso que... Essas são as meninas que foram apresentadas no Bakemonogatari. E algumas coisas interessantes são... Alguns de vocês falaram que o anime era incrível e outros falaram assim... Eu não sei porque o pessoal gosta tanto de falatório. Realmente tem muito falatório. Algumas coisas são legais, algumas discussões deles são engraçadas. Mas tipo, se você piscar, você perde o fio da conversa deles. Porque eles vão falando rápido um com o outro, soltando referências e nem sempre o assunto parece ser necessário na história. Tipo, uma cena que marcou muito, que eu fiquei tipo, pra que, senhor? Foi o Araragi falando com a Hanekawa, eles estavam conversando no parque, e ele tava lá porque ele viu que a Hanekawa precisava de ajuda de alguma forma, e aí ela começa a falar de um programa de rádio do nada, e aí falar a carta de 2 pessoas do programa de rádio, e a referência que você pega daí é que essas 2 pessoas são outras meninas que o Araragi conhece, e ele descobre isso alguns minutinhos depois. E aí esse seria a comicidade. Mas pra que falar disso? Então, tipo, eles realmente falam bastante. E tem hora que eles se empolgam tanto em uns assuntos que parecem não ser nem um pouco importantes pra história, que eu fico assim, ah, meu Deus, continua a história lá que eu quero saber o que vai acontecer. Então, tipo, a história tá interessante, só que eles desembestam a falar de umas coisas, algumas coisas são importantes e interessantes, outras não são nenhuma das duas. Então eu fico tipo, por que vocês estão falando disso? Pra que vocês estão falando disso? E em contraste a isso, a gente tem algumas cenas muito loucas e engraçadas. Por exemplo, ele foi na casa de uma das meninas pra ajudar elas e pra falar um pouquinho assim sobre a situação aí. Chegou lá e tinha livro pra todo lado. Como eles representaram isso? Em vez de ficar gastando pra fazer os livros, eles pegaram um monte de livro vermelho e sim, fizeram como se não desse pra andar no quarto, pra representar que tava bagunçado e que a maior parte da bagunça era livro. Aí ele vira pra menina e fala, eu posso arrumar o seu quarto antes da gente conversar? Foi a Kambaru que ele tava conversando com ela. Ela pode. E aí, eles arrumando, foi eles catando os livros, jogando pra cima e jogando um no outro. E eles se divertindo e rindo. E aí, de repente, tava tudo arrumado em pilhas. Que raios foi isso? Isso é Bakemonogatari. Tipo, eles não se dão o trabalho de desenhar o que eu chamo de NPCs, que seriam os nem secundários, os caras são, que eles não têm rosto, normalmente eles têm, assim, um design genérico, sabe? É aquele pessoal que fica de fundo pra fingir que tem mais gente no anime. Esse anime não se dá o trabalho de desenhar isso. E quando ele tem que representar que tem gente lá, eles usam, tipo, uns bonequinhos genéricos. Então eles não se ligam, sabe? De, tipo, tá na sala de aula. Pra que desenhar todo mundo? Eles só desenham o pessoal que importa lá dentro. E só. Então isso é muito engraçado no anime. Eles realmente deixam tudo vazio. Eles têm umas cenas meio bizarras, que nem essas do livro, sabe? Então, ele tem um viés meio bizarro, muito bizarro, na verdade. Então, além das conversas aleatórias aí que você vai estranhar, tem esse negócio do fundo não ter ninguém, ou deles darem essas exageradas como essa cena de guerra de livros, que eu achei um nonsense bem engraçado, sabe? Eu olhei aquilo e fiquei assim, tipo, não! E no começo você acha só bizarro, e depois você fica assim... Tem uma cena que é muito engraçado, tipo, ele tá falando, essa menina que é amiga da Senju Gahara, ela é muito sem noção, tá? Ela é muito sem noção. É uma das que eu mais gosto das cenas engraçadas com ela. Ela tá falando com o Araragi no telefone, e aí ela fala assim que tá jogando o jogo e impedindo que os molequinhos atrás dela joguem. Aí ela fala alguma coisa sobre se despir e começa a abrir a blusa dela, tipo... Em vez de desenhar as criancinhas em volta irritada, eles meio que desenham os bonecos que parecem, sei lá, boneco que você bota na porta do banheiro pra falar que tá em limpeza. E eles caem pra trás dos bonecos, tipo efeito dominó.
é uma cena tão diferente, sabe? Então eu gostei muito como o anime trabalha nisso, que a gente tem, primeiro que não sei se cortam ou não gastos, porque parece tudo bem feito, bem animado, mas eles não desenham essas coisas que seriam extras e eles ainda usam de piada. Então eu achei isso muito interessante do anime. E é claro, a sensação de ser um epilogão que vai ser tratado as coisas mais pra frente é o que me manteve ali, porque se eu fosse só, tipo, é só o Bakemonogatari, não tem mais nada, não ia ficar legal, ia ficar 15 mil pontas soltas e ia ser só bizarro. Mas como a gente sabe que tem mais coisa que vai ser desenvolvido mais tarde, é assim, você só se diverte ali e é como se o autor estivesse tentando te acostumar com o universo e o ambiente engraçado e diferente que ele criou. Então é como, tipo assim, fosse a porta de entrada da casa do cara, sabe? E esse é o Bakemonogatari. No geral, eu achei bizarro, esse é o meu comentário até agora. Então, vamos ver até onde isso vai, senhoras e senhores. Vamos torcer para que todas as meninas sejam bem trabalhadas no final, porque, assim, as pontas soltas me deixaram muito curiosas. Mas e aí, o que você achou disso? Você assistiria esse anime? Deixa aí nos comentários. E em breve teremos vídeo do Monogatari, então eu vejo vocês lá.